Olá para você que me assiste por este vídeo. Saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. O momento de reflexão de hoje vem de Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11. Abra a sua Bíblia e confere comigo. Os versos 26 e 27. Lá diz o seguinte: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. No versículo 27 diz assim: A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Verso 28: A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. O momento de reflexão de hoje foi extraído aqui de Deuteronômio capítulo 11. Aqui está dizendo que Deus falando ao povo de Israel que colocaria diante deles a bênção e a maldição. Quando cumprirdes os mandamentos do Senhor Deus, a bênção, e haveria maldição quando não cumprisse, ou seja, quando desobedecesse os mandamentos de Deus. O povo de Israel tinha duas características distintas. Por exemplo, eles eram guardador do sábado e eles eram também monoteístas. Cria no único Deus. Como nós vamos ver isso? Veja bem. No capítulo 6, voltando aí, no capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, o versículo é o 4. Abriu sua Bíblia? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Abre também, né? No capítulo 6, no versículo 4, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Entende? Então o povo de Israel acreditava no único Deus. Em comparação com hoje, as pessoas que dizem ser religiosas, elas acreditam numa trindade. Já está desobedecendo a Deus. Quando nós voltamos para o capítulo 5, que nós estamos no 6, no versículo 15, lá diz que Deus tirou o povo ali do Egito com mão forte, mão poderosa, com braço forte, com o fim de que aquele povo guardasse o sábado. Então, o povo de Israel também era guardador do sábado. E nós sabemos da história, ali foi tirado ali do povo de Israel mais de 2 milhões de pessoas. Essa ordem é vinda de Deus. Êxodo capítulo 20, o versículo 8. Abra lá comigo e vê. Êxodo 20, capítulo 20, o versículo é o versículo 8. Aqui diz o seguinte: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu animal, nem o forasteiro que há das tuas portas para dentro. Enfim, esta foi uma ordem de Deus. O povo de Israel era um povo abençoado por Deus. O povo de Israel, logo de cara, vamos dizer assim, ao sair do Egito, eles encararam aí a travessia do Mar Vermelho. Quem fez isso para eles? Deus.
Deus. Deus os acompanhava. Deus deu água no deserto, né? Ali saído da rocha. Deus cuidava deste povo. Mas era um povo que guardava o sábado. Era um povo que não precisava trabalhar no sábado. Deus também dava o pão dia após dia. Era um povo abençoado por Deus. Era um povo saudável. Era um povo sadio, não tinha doença. Então Deus estava com eles. Há quem se diz hoje, se todos parassem no sábado, o que aconteceria com o mundo? Eu ouvi uma expressão parecida assim: se todos parassem no sábado, tudo parava. Mas isso é o desejo de Deus, que todos devem parar no sábado. Todos devem parar no sábado, é uma ordem de Deus. Se todos obedecessem a Deus, não haveria necessidade de médico. A medicina, ela era interrompida também, porque era um povo que obedecia a Deus, entende? Então, o motivo pela qual está a sofrência hoje, está as doenças hoje desconhecidas que está alastrando as pessoas, é o motivo das pessoas desobedecerem às ordens de Deus. Já parou para pensar nisso? Pois é. Há quem se diz isso. Se todos parassem no sábado, como iria fazer? E os médicos, enfim, se todos parassem no sábado para obedecer a Deus, não haveria tantas doenças como tem hoje. Você quer saber o porquê? Isaías capítulo 24. Abra a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 24 e confere comigo. Isaías capítulo 24. O versículo é o 5. Aqui no versículo 5 do capítulo 24 de Isaías diz o seguinte: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, viola os estatutos e quebra a aliança eterna. Então tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje na terra é exatamente pela desobediência do ser humano. Se todos fossem obedientes a Deus, se todos guardassem os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, não era assim. Já parou para pensar nisso? Pois é. Aquele que aparece com essas ideias dizendo que o sábado foi abolido, que o sábado nós devemos estar trabalhando, né? Ou seja, contrariando a ideia de Deus, isso é movido pelo espírito do enganador. Sabia disso? Abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 12. Lá diz o seguinte: e irou-se o dragão contra a mulher é a igreja, de acordo com Efésios capítulo 5, os versos de 24 a 25. A mulher representa a igreja. Então irou-se o dragão, de acordo com o versículo 9 do mesmo capítulo, é a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, é o diabo, é o Satanás. Porque o que Deus falou está dito. Isso Deus determinou desde o princípio de todas as coisas. E por que você, como ser humano, agora vem contrariar a ideia de Deus? Alguma coisa está por trás disso aí.
Pois é, tudo isso está acontecendo porque os moradores transgridem a lei, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías 24, versículo 5. E aí eu faço um apelo a você, meu amigo, minha amiga. O apelo está em Hebreus capítulo 3, o versículo 7 e 8. No versículo 7 diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Tá? Então, abra o coração para Deus. Pensa, analisa, entrega sua vida a Deus. Obedeça os seus estatutos. Em Eclesiastes capítulo 12, o versículo 13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é um dever de todo homem. Quando se fala de homem, é homem, mulher e tudo. É todos. Não se trata de um grupinho específico. Todos têm que obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. E Deus vai cuidar de todos. Deus vai te dar o pão. Deus vai te dar água. Ok? Deus vai te dar saúde. Não é necessário você se preocupar se todos parar no sábado, o que vai fazer o mundo. Não é necessário isso. Isto aí é ideia de Satanás, tá bom? Isso é ideia de Satanás. E no versículo 14 diz assim: porque Deus há de trazer juízo a toda obra. Deus vai trazer juízo, entende? Nos desobedientes, de acordo com Isaías 24, versículo 5. Que Deus abençoe você e que você abra o coração para Deus, né? E até a próxima.